Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro nas redes sociais para nós discutirmos os vários capítulos do meu manual penal geral. Estude com o autor, este é o projeto da editora Juspodium e neste projeto eu vou estudar com vocês todos os capítulos, seguindo rigorosamente a ordem dos capítulos no meu manual penal geral, edição 2020. Eu estou falando desta edição. Se você tem as edições, se você tem a edição anterior ou alguma das edições anteriores, vai acompanhando, só toma cuidado com as páginas, toma cuidado com o tópico que pode mudar de uma edição para outra. Eu sempre gosto de alertar, vou insistir neste alerta, não é um projeto que vai perdurar somente na quarentena. Eu não paro este projeto Estude com o Autor, enquanto eu não estudar com vocês todos os capítulos do meu manual penal geral, edição 2020, enquanto eu não estudar todos os capítulos do manual penal especial. Depois do penal geral, eu já vou partir para o penal especial. Então fiquem tranquilos que este é um projeto que tem começo, meio e fim. Tá joia? O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 1 da parte 2. Por que da parte 2? O meu livro penal geral está dividido em 3 partes. A primeira parte, teoria da norma penal. Segunda parte, teoria do crime. E terceira parte, teoria da pena. Nós já estudamos a parte 1. Nós já estudamos toda a teoria da norma penal. Agora vamos para a parte 2, teoria do crime. Sem dúvida é a parte mais importante. E eu termino o penal geral com vocês daqui a alguns meses falando da teoria da pena. A hora que eu terminar a teoria da pena, eu já entro na parte especial, tá joia? Eu vou pedir licença e vou desativar. Olha só, tem gente que fez inclusive um prognóstico aí, imaginando que a parte geral vai até meados de agosto. Pode ser, pode ser. Este capítulo, por exemplo, eu vou ter que dividir em 2 etapas. Eu não vou conseguir analisar este capítulo num encontro só com vocês. Eu vou desativar os comentários. Deixa eu aqui desativar os comentários, pronto, para não travar. Vou desativar os comentários e vou iniciar a nossa live. Todas as lives, quando eu encerro, eu deixo gravada aqui no Instagram e ainda vão para o meu canal do YouTube. Me sigam lá, se inscrevam no meu canal do YouTube e é interessante vocês acionarem o sininho. Por quê? Porque a partir do momento que você se inscreve e aciona o sininho, todo vídeo novo meu você recebe um alerta. Você recebe um alerta. Então se inscrevam no canal e ativem o sininho. Bom, pessoal, nós vamos aqui, introdução à teoria geral do crime. Edição 2020 começa na página 197. 197. E essa introdução à teoria geral do crime, ela vai até a página 238. Então veja, são mais de 40 páginas só falando da introdução à teoria geral do crime. 40 páginas só de introdução. E por que tem muitas páginas? Tem um tópico aqui que eu começo a estudar com vocês, classificação doutrinária de crimes. Esse tópico é aquele que me obriga a explicar aquelas classificações doidas de crime. O que é um crime complexo? O que é um crime ultra complexo? O que é um crime de greve? O que é um crime de lockout? O que é um crime de tendência interna transcendente? O que é um crime de resultado cortado? O que é um crime de duplo resultado? Então, sabe essas classificações doidas? Tem aqui um tópico onde eu faço mais de 100 análises. Eu estudo com vocês mais de 100 classificações. Essa parte de classificação doutrinária de crimes eu vou deixar para a próxima live.
A próxima live, que será segunda-feira que vem, dia 25, a próxima live, e ao que tudo indica, dia 25 a live será à noite, não vai ser de manhã, mas na próxima live nós vamos estudar classificação doutrinária de crimes, tá ok? Por isso que eu falei que este capítulo eu vou dividir em 2 lives. Na live de hoje, eu quero estudar com vocês crime, conceito e diferença com contravenção penal. Aqui na página 197, eu começo explicando a importância de você estudar a teoria geral do crime. Ela permite a compreensão dos elementos necessários à configuração do crime. Então, existe aqui uma importância imensa no estudo da teoria geral do crime. E dentro da teoria geral do crime, no item 2, olha que importante, eu faço o seguinte, ó, infração penal, ponto, crime, ponto, contravenção penal. Eu gasto aqui 2 páginas para ficar explicando para vocês o que é infração penal e quais as espécies de infração penal. Aqui na página 198, eu trago conceito formal, material e analítico da infração penal. E depois que eu trato do conceito formal, material e analítico da infração penal, eu passo a discutir como eu posso dividir a infração penal. E no 4º parágrafo, eu digo que o Brasil segue o sistema binário. O Brasil divide infração penal em crime e contravenção. Tem países que dividem a infração penal em 3 espécies. Tem países que dividem infração penal em crime, delito e contravenção penal. No Brasil, não. No Brasil, nós dividimos infração penal em 2 espécies somente. Crime e contravenção. E o delito, Rogério? No Brasil, delito é sinônimo de crime, diferente de contravenção penal. No Brasil, nós temos crime ou contravenção. Crime é sinônimo de delito, delito é sinônimo de crime. Crime e delito se diferenciam de contravenção penal. Rogério, contravenção penal tem sinônimo? Tem, já caiu em concurso. Eu faço esse alerta aqui, pessoal. Eu faço esse alerta no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º parágrafo. No 5º parágrafo, eu digo que contravenção penal também tem sinônimos. Eu gosto sempre de colocar nos meus livros os sinônimos. Porque muitas vezes o seu examinador cobra o sinônimo e ele faz com que uma pergunta fácil fique difícil porque você só não conhece o sinônimo. E eu gosto de colocar os sinônimos para você também poder diferenciar sua prova do concorrente. Se você está discorrendo sobre uma questão e ela tem sinônimos, coloque entre parênteses os sinônimos. Coloque entre parênteses os sinônimos. Você vai destacar a sua resposta. Se o seu examinador cobrar alguma coisa envolvendo contravenção penal, não custa você lembrar que contravenção penal também é chamada de crime anão. Contravenção penal também é chamada de delito liliputiano. Contravenção penal também é chamada de crime vagabundo. Já caiu no oral do MP de São Paulo. O examinador falou o seguinte: doutor, crime vagabundo admite tentativa? Falou, pera um pouquinho, primeiro você tem que me dizer o que é crime vagabundo. Depois eu te explico. Já me pegou aí, olha, já foi para um sinônimo que eu não conheço. Então guardem isso. Crime e delito, mesma coisa. Contravenção, crime anão, delito liliputiano e crime vagabundo, também é a mesma coisa. Crime e contravenção não se confundem. Quando eu falo para vocês que o Brasil divide infração penal em 2 espécies, crime e contravenção, muitos me perguntam, Rogério, e o artigo 28 da Lei de Drogas? O artigo 28 da Lei de Drogas é crime ou é contravenção? Porque quando eu vou lá na Lei de Introdução ao Código Penal, o Código Penal diz que crime é punido com reclusão e detenção. Contravenção penal é punida com prisão simples. O artigo 28 da Lei de Drogas não é punido nem com reclusão ou detenção,
nem com prisão simples. O artigo 28 da lei de drogas está sem pai nem mãe. O artigo 28 da lei de drogas está perdido. O crime de porte de drogas para uso próprio não é punido nem com reclusão ou detenção, que poderia fazê-lo crime, não é punido nem com prisão simples, que poderia equivaler à contravenção. E agora, será que o Brasil, a partir da lei de drogas, não teria dividido infração penal em 3 espécies, crime, contravenção e o artigo 28 da lei de drogas, que seria uma infração penal sui generis? O Supremo falou, nananina. O artigo 28 da lei de drogas é crime, ainda que não tenha pena privativa de liberdade, não tem problema. É crime, está rotulado como crime. É crime, ponto e acabou. Agora, eu te explico isso tudo na nota de rodapé 3 do capítulo. Olha o tamanho desta nota de rodapé. E por que essa nota de rodapé acabou ficando grande? E eu gosto muito de trabalhar a nota de rodapé de forma a não interromper o seu raciocínio no texto principal. Mas por que essa nota de rodapé ficou grande? Porque o STJ, recentemente, as 2 turmas, o STJ decidiu que o artigo 28 da lei de drogas não é capaz de gerar reincidência em crime comum. O artigo 28 da lei de drogas só gera reincidência no próprio artigo 28, mas não gera reincidência em crime comum. E olha o argumento do STJ, é por isso que eu estou fazendo essa observação. O STJ falou o seguinte, ó, se uma contravenção penal não é capaz de gerar a reincidência em caso de cometimento de crime, basta ler o artigo 7º da lei das contravenções, como é que pode o artigo 28, que é menos que uma contravenção? Opa, quando eu li isso eu falei, o STJ está dizendo que o artigo 28 é menos que contravenção? Eu só conheço crime e contravenção. Quando o STJ diz que o artigo 28 da lei de drogas, porte de drogas para uso próprio, é menos que contravenção, será que o STJ está querendo exumar a discussão se o artigo 28 é uma infração penal sui generis? Eu faço essa provocação na nota de rodapé que eu mostrei para vocês. Bom, vocês já sabem que o Brasil divide infração penal em crime e contravenção. Pronto. Rogério, mas existe entre o crime e contravenção diferenças? Sim. Mas olha só, eu alerto isso. Olha o que eu escrevo aqui, ó. Preste atenção. O rótulo de crime ou contravenção... tá aqui, ó. O crime e contravenção penal não guardam entre si distinções de natureza ontológica, mas apenas axiológica de valor. Eu vou repetir o que eu escrevo no penúltimo parágrafo da página 198. Eu vou repetir. No antepenúltimo parágrafo. Crime e contravenção não guardam entre si distinções de natureza ontológica do ser, mas de natureza axiológica de valor. Entendam? Isso aqui pode parecer muito difícil, mas o meu objetivo nestas lives, e no próprio livro, que daí vem um parágrafo seguinte onde eu esmiuço isso, o meu objetivo é tornar tudo isso que parece difícil fácil. Então, ó, quando eu falei que crime e contravenção não tem diferenças ontológicas, mas axiológicas, eu estou querendo dizer o seguinte, e eu escrevo isso no parágrafo seguinte, ó. Quando o legislador vai discutir um comportamento, se esse comportamento deve ser etiquetado como crime, ou se esse comportamento deve ser etiquetado como contravenção, ele, legislador, tem que raciocinar assim. Os fatos mais graves devem ser rotulados como crime. Os fatos menos graves como contravenção. Pronto. Por isso que eu falei que crime e contravenção não tem diferença ontológica do ser, mas diferença axiológica de valor. Os fatos mais graves devem ser rotulados como crimes, os fatos menos graves como contravenção. Acabou. E essa opção é política do legislador.
O legislador ele vai olhar o fato e vai chegar à conclusão se é um fato grave suficiente para ser rotulado como crime ou se é um fato não tão grave que pode ser rotulado como contravenção. E olha o detalhe, o mesmo fato, ele pode ser etiquetado como contravenção numa primeira opção política do legislador e logo depois o legislador revisitar o tema, repensar o tema e rotulá-lo como crime. E nós temos vários exemplos nesse sentido. Eu vou dar um exemplo emblemático, é o exemplo que eu coloco aqui para vocês na página 199. Olha o exemplo. Porte de arma de fogo. Até 1997, porte de arma de fogo era contravenção penal. Você sabia disso? O legislador tinha optado por rotular porte de arma de fogo como contravenção penal, um crime anão, um delito liliputiano, um crime vagabundo. Quando o legislador percebeu a quantidade de fatos envolvendo arma de fogo, ele falou, pera um pouquinho, eu tenho que revisitar, revalorar aquele fato que não me parecia grave, eu acho que é grave, tem que ser rotulado como crime. O fato é o mesmo. A diferença entre crime e contravenção não é ontológica do ser, o fato é o mesmo. A diferença é axiológica de valor. Eu até peço, daqui a pouco eu vou colocar a senha de desconto no livro, e eu gosto de ver os comentários de vocês, positivos ou negativos, não tem problema. Eu quero que vocês comentem se vocês entenderam essa parte. Rogério, entendi. Rogério ficou fácil, Rogério não ficou fácil, Rogério ficou confuso. Coloquem, eu vou repetir. A diferença de crime e contravenção não é ontológica, não é do ser, é axiológica, de valor. O mesmo fato pode deixar de ser crime e passar a ser contravenção, deixar de ser contravenção penal e passar a ser crime, ou deixar de ser crime e passar a ser contravenção penal, tanto faz, a depender da revalorização que o legislador dá a esse fato. Arma de fogo já foi, porte de arma de fogo já foi contravenção. Esse mesmo fato foi revalorado e virou crime. Em 97 virou crime. Em 2003 o legislador voltou a analisar e transformou algumas modalidades do porte de arma de fogo em crime inafiançável. E o pacote anticrime, a Lei 13.964/2019, volta a valorar o porte de arma e transforma o porte de arma em algumas modalidades crime hediondo. Pessoal, o fato é o mesmo desde a época que era uma contravenção penal. Agora, o legislador é que foi valorando esse fato de maneira diversa com o passar do tempo, tá? Então a diferença não é ontológica, não é do ser, é axiológica, é de valor, e quem dá o valor é o legislador. Agora, Rogério, o legislador quando vai optar, é a pergunta que eu faço na página 199. Vou colocar essa pergunta para vocês aqui, ó. Olha a pergunta que eu estou fazendo aqui, ó. O legislador, quando vai rotular um fato como crime ou contravenção, ele tem que ficar atento para algumas diferenças. Quais as diferenças que orientam o legislador no momento de optar na etiqueta de crime ou contravenção de um fato? Então, quais as consequências que o legislador deve observar quando tem que optar pela etiqueta de crime ou contravenção penal para determinado comportamento humano indesejado? Você é legislador, te apresentam um fato e falam, escuta, esse fato nós legisladores vamos rotular como crime ou contravenção. Aí você vai devolver com uma outra pergunta. Qual é a consequência se optar por rotular como contravenção? Qual é a consequência se optar por rotular como crime? Eu quero saber as consequências para eu poder decidir. Então vamos lá. Vamos para as diferenças penais e processuais para crimes e contravenções, diferenças essas que devem nortear o legislador no momento de usar o rótulo crime ou contravenção. Primeira diferença.
pena privativa de liberdade. Crime tem como pena privativa de liberdade reclusão e detenção. Já a contravenção penal, o artigo 6º, diz que a pena privativa de liberdade é a prisão simples, cumprida sem rigor penitenciário, jamais pode ser cumprida no fechado, nem mesmo por meio da regressão. Então você, legislador, quando sabe disso, quando você, legislador, sabe que crime é punido com reclusão e detenção, e a contravenção penal é com prisão simples, só essa informação pode ser suficiente para você decidir se vai rotular este fato como crime ou contravenção. Se você, legislador, quer prever uma pena privativa de liberdade sem os rigores penitenciários, você tem que optar por contravenção penal. Se você, legislador, quer rigor penitenciário, tem que optar por crime. Entendeu? Segunda diferença, ação penal. Crime admite ação penal pública, incondicionada e condicionada, e ação penal de iniciativa privada. Contravenção penal não. Contravenção penal, o artigo 17, diz que só é perseguida mediante ação penal pública. Então você, legislador, quando vai decidir se um fato deve ser crime ou contravenção, cuidado, que se você decidir que deve ser contravenção, não admite representação da vítima, não admite ação penal privada exclusiva. Então você tem que estar atento a essa diferença no momento de dar o rótulo. Que é uma outra diferença importantíssima, punibilidade da tentativa. Eu comento isso na página 200. Aliás, não só comento, como faço um alerta. Eu posso punir tentativa de crime, mas o artigo 4º da Lei das Contravenções não admite punição da tentativa de contravenção. Então você tem um fato, você é legislador, você está em dúvida se deve ser crime ou contravenção, pensa se você, legislador, quer que a tentativa seja punível ou não seja punível. Se você não quer que a tentativa seja punível, opte por contravenção. Se você quer que a tentativa seja punível, opte por crime. Compreendeu? Agora veja, em nenhum momento eu escrevi, em nenhum momento eu estou falando que contravenção penal não admite tentativa. Não. Eu falei que a tentativa de contravenção penal não é punível. A tentativa é possível, de fato é possível, ela só é um indiferente penal, ela não é punível. Compreendeu? Joia. Uma outra diferença importante diz respeito à extraterritorialidade. Nós sabemos que em casos excepcionais, a lei brasileira pode aplicar-se a crimes cometidos no estrangeiro, artigo 7º do Código Penal. Nós já estudamos a extraterritorialidade da lei penal. Essa extraterritorialidade não existe no caso de contravenção penal. A nossa lei jamais vai alcançar contravenção penal praticada no estrangeiro, é o artigo 2º da Lei das Contravenções. Então você, legislador, quando for decidir se um fato deve ser crime ou contravenção, pensa se você quer que a nossa lei, ainda que de forma excepcional, alcance esse fato no estrangeiro. Se você quer, tem que ser crime. Se você não quer, aí pode ser contravenção. Um outro detalhe aqui, ó. Competência para o processo e julgamento. O crime pode ser processado na Justiça Estadual ou Federal. A contravenção penal só na Justiça Estadual. Rogério, mas e uma contravenção penal conexa com o crime federal? Ela não é julgada pela Justiça Federal? Não. Uma contravenção penal conexa com o crime federal ocorre a separação dos processos. A contravenção fica na Justiça Estadual e o crime federal vai para a Justiça Federal. Só tem um caso, que eu cito inclusive na nota de rodapé, tem um caso... Aliás, eu até tirei na edição 2020, eu tirei da nota de rodapé e coloquei no corpo do texto. Nas outras edições eu acho que está na nota de rodapé. Tem um caso em que a Justiça Federal pode julgar contravenção penal. Um caso, quando o contraventor for detentor de foro por prerrogativa de função em tribunal federal. Quando eu falei de imunidade,
com vocês, eu comentei que o Supremo, na imunidade quanto ao foro, no foro especial, o Supremo, para os parlamentares, o Supremo restringiu para crimes cometidos no exercício da função e em razão da função. Naquela aula, eu alertei que essa decisão do Supremo não tem sido aplicada para membros do Ministério Público e membros da magistratura. Para membros do Ministério Público e membros da magistratura, o foro especial continua mesmo no caso de crime comum, por uma incompatibilidade de arquitetura. Como é que pode um promotor de justiça denunciar o procurador-geral? Como é que pode um juiz julgar um desembargador, um presidente do tribunal? Então, olha que interessante. Se membros do Ministério Público, se membros da magistratura continuam com o foro, mesmo no caso de crime comum, imagina um juiz federal que praticou o jogo do bicho. Quem vai julgar esta contravenção penal praticada por juiz federal? O Tribunal Regional Federal. Então é um caso excepcional em que a Justiça Federal julga contravenção penal, quando o contraventor for detentor de foro por prerrogativa de função. E aí nós temos várias outras diferenças envolvendo o crime e contravenção. O que eu quero é que você entenda que essas diferenças, elas devem nortear o legislador no momento de decidir por uma ou outra espécie de infração penal. Eu espero que você tenha entendido isso e eu quero alertar que na próxima live eu já vou direto para a página 211, ó. Classificação de crimes, página 211. E essa classificação de crimes, ela nos acompanha até a página 238. Então, olha só, da página 211 até a página 238, 27 páginas só trabalhando classificação de crimes. Só trabalhando classificação. São mais de 100 classificações. Rogério, mas numa live você vai trabalhar 100 classificações? Não. Eu vou trabalhar as mais curiosas. As mais curiosas. Você já ouviu falar em tipo manco? Crime manco? É esse tipo de coisa que nós vamos estudar na próxima live do dia 25. Eu quero alertar, como eu sempre faço, que nos finais das lives, quando eu termino, no final das lives, né, no final das lives, quando eu termino as lives, eu sempre anuncio um código de desconto dos livros, sempre anuncio esse código. Hoje, esse código estará válido do meio-dia até as 2, não adianta entrar agora. A partir do meio-dia até as 2, você vai ter um código para ter desconto no meu manual penal geral. Tá ok? E eu quero o feedback de vocês. Eu sei que hoje foi muito teórico, acabei falando de conceitos ontológicos, mas eu acho que deu para você entender. Na próxima live, nós vamos para a classificação doutrinária de crimes, tá ok? Eu vou habilitar aqui, eu vou ativar os comentários só para agradecer. Deixa eu ver quem está presente aqui, ver se eu consigo retirar um feedback aqui. O Marcelo já falou ok, deixa eu ver, o Adelto também falou que compreendeu direitinho. Márcio, obrigado. Concurseiro foi obrigado. Alex também. Beatriz, Thierry, a Kátia, obrigado, Kátia. Márcio, deixa eu ver quem mais aqui. Alguns nomes eu não consigo entender, né? Obrigado, entendemos. Joia, deixa eu ver quem mais aqui. Cristina, obrigado. Aline, Fábio, Eduardo, legal, Cris, muito legal. Bom, espero que vocês estejam gostando desse projeto. Eu repito, não vai parar enquanto eu não terminar o penal geral, enquanto eu não terminar o penal especial. A partir do próximo encontro, eu já vou para a página 211. São 211 páginas que nós estudamos por meio deste projeto do Estude com o Autor, tá ok? Pessoal, muito obrigado e até o próximo encontro.